Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do nossa apresentação dos autores da Resficta, Caminhos que se bifurcam, né? Hoje a apresentação será do nosso autor, não é nosso terceiro autor na verdade, na série Gabinete de Sombras, que é o Conde Erich Stenbock. Na verdade o nome dele não é um nome longo de aristocrata decadente, era Conde Stanislau Erich Stenbock. O Stenbock ele é um autor bastante. Ele faleceu bastante jovem. Ele era um daqueles autores excessivos do período do primeiro decadentismo, sabe? Que, ou pelo menos do decadentismo que se assumiu como decadentismo. Não é? É sabido que ao longo declínio do Império Romano, ele é, de certa maneira, o momento cultural que modelou o decadentismo no Ocidente, esse primeiro decadentismo, fim do século XIX, e o neodecadentismo que a gente vive hoje com Justin Ives e outros autores, Brandon Connell, Quentin Crisp, e autores do mundo todo que trabalham com pequenas editoras, né, com private presses, lançando suas visões apocalípticas, irônicas, às vezes bem-humoradas, às vezes tenebrosas, de uma realidade que se desintegra e que, se a gente for pensar bem, sempre teve aí à beira da extinção, que é a nossa realidade humana. Não é? Esses autores publicam já na época do Stenbock, como hoje isso, eles têm o neodecadente e o decadente tem como uma característica comum, também um pouco o próprio decadente romano, né, publicavam por pequenas casas editoriais, uma das quais me orgulho ser justamente a Rafus Press. Bom, então o nosso amigo Conde Stenbock, ele era um homem que morreu muito jovem, um homem muito afeito, como em geral dos decadentes, aos excessos. Ele consumia drogas, especialmente morfina, como se literalmente aquilo fosse uma espécie de bala Mentex. Existem muitas anedotas que o vocalista da banda Current 93, o David Tibet, ele relata várias numa edição que é mais ou menos as obras completas. O Stenbock morreu com 30 e poucos anos e ele deixou pouca coisa escrita, praticamente um livro de contos bem breve, de 100 páginas, mais ou menos, um outro livro ou dois de poemas e uma série de escritos incompletos, né? Esboços, algumas narrativas publicadas assim, em revistas, né? O Tibet ele reuniu tudo num livro chamado Of Kings and Things, né, publicada pela Strange Attractor de Londres, e aqui tem praticamente todo o material, muitas coisas da própria coleção pessoal do Tibet, quer dizer que ele coleciona, compra por exemplo, em leilões ou enfim, material que muitas famílias se livram depois da morte do colecionador, né? E desse material, Studies of Death, que é o livro de contos, já que eu já mencionei, o único praticamente fechado, é uma obra-prima absoluta. É um livro difícil de achar, a versão mais barata e que não é tão fácil assim de conseguir é da Snuggle Press, mas não é igual o Of Kings and Things, que eu acho que até está esgotado, não é? E o Stenbock, então, é um autor, como eu disse, que tem muitas anedotas que corriam à época sobre ele, né? Sobre o vício absurdo dele e uma série de atitudes estranhas que ele tinha. É como se o personagem de Dorian Gray ou então a personagem de Salomé, são dois personagens do Oscar Wilde, se materializassem na realidade, mas no caso da Salomé, mais ou menos, se ela se travestisse de homem, digamos assim, né? Esse era o Stenbock. Ele era uma pessoa sensível, ele gostava muito de animais e crianças, mas ele era também, óbvio, uma pessoa bastante exótica e nunca o comportamento dele só foi tolerado por ele ser um nobre russo de linhagem até bastante tradicional e com, digamos assim, familiares, né, dessa linhagem espalhados por toda a Europa, inclusive na própria Inglaterra, onde ele se radicou um certo tempo. A obra dele é ambígua, usual nos decadentes, mas ela é também
misteriosa, perversa, em geral, também os ônus decadentes, bastante perversa, cruel em vários momentos, não é? O que reflete não tanto a vida dele, que era a vida de um nobre privilegiado, mas a visão que ele tinha dessa sociedade, né? Talvez a posição dele favorecesse uma visão mais crítica desses aspectos terríveis da sociedade do tempo dele, uma sociedade que já gestava o nazifascismo. O Stenbock, ele mencionei as anedotas do Tibet. Entre algumas anedotas tem o fato de um amigo dele em visita ao apartamento Stenbock, não sei se em Berlim ou em Londres. Esse amigo achou um pote de cristal iridescente, acho que não lembro se é cristal ou prata, mas enfim, um pote de acabamento muito fino, e abriu e viu, pareciam balas, né, assim, de açúcar, né, balas açucaradas. E ele perguntou a esse amigo o que era aquilo. O Stenbock respondeu sinceramente que era a dose dele de morfina, acondicionada dessa forma para consumo no estilo, melhor estilo manger, né, quer dizer, que era também usual, né? Você bebia ou comia essas drogas porque não existia formas de não era tão fácil, né, você injetar material nas suas veias, então era muito mais fácil comer ou beber. Então Jean Laurent e outros viciados do decadentismo procediam dessa forma terrível, né, porque muitas vezes isso destruía o corpo em meses, e não uma questão de ano, um ano, dois, cinco, questão de 5 meses. O amigo ficou curioso para experimentar, né? O Stenbock falou que era um pouco forte, para ele tomar cuidado. O amigo já mandou 2 balinhas ali de morfina e teve morte súbita, assim, né? Quer dizer, quase que imediata. E aí o Stenbock teve que ir na delegacia explicar como que um amigo morreu comendo aquelas balinhas que ele consumia, sei lá, 10, 20 por dia. Então, percebe-se aí que era um autor que acabou tendo uma vida curta por conta de seus próprios excessos e vícios. Era um autor que, por conta também das opções, né, da visão que ele tinha sexual também, era um homossexual, e da visão que ele tinha de como a sociedade tratava as pessoas diferentes como ele mesmo, ele ao mesmo tempo se via um pouco como um monstro. Ele era católico, não é? Mas via como essa monstrificação era absurda, não é? Então ele tinha uma tendência de entender o monstro, tentar entender o monstro. E essa tendência aparece no conto que nós traduzimos, que é a Worm of Luck. É um conto muito sensível, é um conto que trata de temas de herança, consanguinidade e tudo mais, que eram temas que depois seriam sequestrados pelo nazifascismo, mas ele o faz aqui. Esses temas são tratados com muita sensibilidade, elegância, com uma nota trágica, de tragédia mesmo, do efeito trágico da antiguidade, e, enfim, com uma finesse gigantesca. É uma obra-prima que nós oferecemos aqui para os nossos leitores do Resficta e que eu espero um dia poder trazer mais da obra do Stenbock em outras campanhas futuras do Catarse. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.